Bom dia, seguidores de Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui é o tio Mateus e neste dia de hoje a gente vai falar sobre a lição de número 12, que tem como título Crescendo em Cristo. E para já darmos início à nossa aula, vamos ler o texto base da nossa lição, que se encontra no livro de 2 Pedro, no capítulo de número 3 e no versículo de número 18, que diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Pessoal, a lição de hoje tem como título Crescendo em Cristo. Quando a gente fala de crescimento e liga a idade de vocês, tem tudo a ver, né? 11, 12 anos, né? Uma fase de descobertas, né? Uma fase de crescimento físico, crescimento intelectual. E é importante a gente resgatar e frisar com vocês o crescimento espiritual, porque esse crescimento ele é fundamental na vida do cristão. E desde já é importante a gente falar sobre isso. E é sobre isso que a nossa lição de hoje vai tratar. Amém? No tópico de número 1, tem como título o seguinte: Conhecendo mais Jesus. Amém. O Senhor Jesus, ele nos criou com um propósito. Que propósito foi esse? De se relacionar conosco. Né? O Senhor quer ter um relacionamento conosco. Assim como você tem com seu amigo, com sua família, o Senhor quer ter um relacionamento com você. Né? E quando a gente lembra de Adão, lá no início, lá em Gênesis, a palavra do Senhor nos diz que na viração de cada dia, o Senhor ia visitar Adão e os dois conversavam. E a gente vê, olha que lindo, o propósito de Deus se cumprindo, né? A criatura falando com o seu Criador. Porém, com a entrada do pecado no mundo, o homem foi se distanciando cada vez mais e mais de Deus. E então, a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário é que nos trouxe de volta essa comunhão, essa forma de nos poder relacionar de novo com o Senhor, né? A nossa lição tem como título, né? A nossa revista, tem como o título o plano da salvação, que estamos dando esse trimestre. E a gente tem resgatado esse tema quase todas as aulas. E é importante a gente falar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Jesus, ele se entregou por mim e por você, morreu pelos nossos pecados. E através da morte de Jesus nós somos justificados diante de Deus. E o véu então foi rasgado, e agora eu e você podemos ter livre acesso ao Pai. Assim como nós vimos em umas lições passadas, nós hoje não precisamos mais daquilo que o sacerdote fazia, né? Lá no Antigo Testamento. O sacerdote tem que matar um animal e oferecer o sacrifício daquele animal para purificar o povo dos seus pecados. Não precisa mais. Por quê? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Através da morte de Jesus, todos foram alcançados, né? Então hoje nós podemos ter novamente esse relacionamento com o Pai. Mas aí você vai dizer assim para mim: tio Mateus, como que eu vou conhecer mais a Jesus? E a palavra do Senhor, o Evangelho, ele é simples, ele é objetivo. E a gente vai conhecer mais a Jesus lendo a sua palavra. A gente está no propósito, a gente está na gincana, lendo o livro já de Marcos agora. Terminamos o livro de Marcos, né? Já estamos iniciando o livro de Lucas. Então, assim, através da palavra do Senhor, a gente vai tendo conhecimento de Jesus, né? E através da oração. Por quê? Porque a oração é uma via de mão dupla, né? A gente fala com o Senhor e o Senhor fala conosco. E quando a gente gosta de conversar com aquele amigo, a gente está sempre querendo ligar, conversar, mandar mensagem, assim também deve ser com o Senhor, o nosso relacionamento com Ele, né? E quando a gente fala com o Senhor quer falar conosco também. Por isso precisamos desde já estar atentos à voz do Senhor. Mas aí você vai me perguntar também: o que significa crescer na graça e no conhecimento? Né? Parece algo meio complexo. A gente deu lá em 2 Pedro, né, 3,18, que dizia o seguinte: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa isso? Significa a gente ter comunhão com o Senhor, ter uma vida de comunhão com Cristo, né? Uma vida de relacionamento com Cristo. Desse modo, eu e você, a gente vai crescer tanto na graça quanto no conhecimento de Jesus. Amém?
O tópico de número 2, ele tem como título o seguinte: buscando as coisas que são do alto. Hoje, a gente vive em uma sociedade que a gente vive correndo o dia inteiro, né? Às vezes vocês vão para a escola, depois chegam da escola já tem que fazer atividades, tem alguns que tem cursinhos, né? Faz inglês, faz aquilo. E isso é bom, a gente tem mesmo, né? A gente está na fase de estudar, a gente tem que estudar, dedicar, né? E a gente fica às vezes correndo, às vezes a gente esquece de pensar na vida eterna, né? Isso acontece não somente com vocês, mas comigo também, acredito que com muitos outros. E na correria a gente acaba esquecendo de pensar nas coisas que são do alto. Mas é importante a gente parar e pensar que a gente não pode viver como se a vida eterna não existisse. A vida eterna, ela existe. Nós precisamos pensar na como a gente vai passar nessa eternidade com Cristo, né? Lá em Colossenses, capítulo 3, no versículo 2, diz o seguinte. Paulo, né, ao dirigir essas cartas aos Colossenses, diz o seguinte: pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, a gente precisa viver, almejar as coisas que são do alto. E quando a gente está pensando nas coisas do alto, a gente está aguardando Jesus voltar, nós não perdemos o foco. Por isso que é importante a gente pensar, porque desse modo, mesmo que os cuidados do mundo, os cuidados, né, do dia a dia, não vão fazer a gente perder o foco de Jesus, né? É uma vida de trabalho, de estudo, todo mundo passa por isso. Isso é que a gente vive aqui nessa terra, né? Isso não é errado, isso faz parte da nossa vida aqui na terra, mas isso não é o principal. O nosso principal objetivo é pensar nas coisas que são do alto, porque quando Jesus voltar, nós vamos viver uma vida eterna com Ele lá no céu. E nada disso, nada desses cuidados que a terra pode oferecer, nada dessas atividades terrestres vai ser mais necessário, porque a gente vai estar vivendo com Cristo, com Jesus. Amém? E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 19, Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha isso, pessoal. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, essa vida na terra, nós somos os homens mais infelizes de todos os homens, né? Então nós precisamos viver, almejar as coisas do Senhor. Nossa esperança tem que estar em Cristo, em viver uma vida eterna ao lado de Jesus. Pessoal, e para finalizar, o tópico de número 3 da nossa lição tem como título Frutificando no Reino de Deus. E como esse ano nossa igreja tem um tema muito abençoado, né? Adubando para frutificar, eu achei interessante, né? Trazer isso para vocês, essa imagem, para a gente poder conversar. E como isso também está na nossa lição, né? Achei oportuno para a gente poder tratar desse assunto. Amém? Então, vamos começar, né? A videira. Quem é a videira? Jesus é a videira. Quem são os ramos? Os ramos somos eu e você, somos nós. Quem que é o lavrador? O lavrador é Deus, né? E a palavra do Senhor nos diz que todo aquele ramo que estando nele não der fruto, ele o corta. Quem que é responsável por cortar? O lavrador. O lavrador é aquele que cuida, né? Então o lavrador corta aquele ramo que não estiver produzindo fruto. Mas aquele ramo que estiver dando fruto, aquele ramo que estiver dando fruto, o lavrador, que é Deus, ele limpa. Para quê? Ele limpa para que aquele ramo, né, produza mais frutos ainda, né? E às vezes essa limpeza acontece em nós, né? Às vezes Deus está nos disciplinando, Deus está nos ensinando alguma coisa, né? E a gente precisa estar atento a tudo na nossa vida. E que o Senhor Jesus, ele possa olhar para nós, da classe seguidores de Cristo, e ver em nós frutos. Mas aí você vai falar assim: tio Mateus, como que eu vou frutificar? Pessoal, existem inúmeras formas de você frutificar. Você pode frutificar dentro da sua casa, com seu testemunho de vida, né? Na sua escola, com seu testemunho principalmente, falando de Jesus para os seus colegas. Isso é frutificar, né? E vocês estão numa idade muito boa para isso, né? Então, assim, dá para a gente poder produzir frutos para o Senhor, sim, desde novinhos, né? Desde novos dá para a gente fazer algo para o Senhor. E que isso possa tocar no nosso coração, para que a gente produza frutos no reino do Senhor. E lá em João, capítulo 15, no versículo 5, diz o seguinte: eu sou a videira. Quem? Jesus. Vós, os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que lindo, pessoal. Sem Jesus, nada podemos fazer. Nada, pessoal. Então, que possamos estar sempre ligados nessa videira, enxertados nessa oliveira, que é Jesus, para que a gente produza bastante frutos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Pessoal, e para finalizar nossa aula, quero desejar para vocês uma semana abençoada, uma semana guardada pelo Senhor Jesus, né? Estamos vendo por esse momento aí difícil, né? Essa questão do coronavírus, a gente tem, né? Suspendido as atividades, a gente tem ficado mais em casa, né? Por questões de segurança. E eu peço a vocês, né? Que tomem cuidado, né? Que sempre lavem as mãos, passem álcool em gel, evite ficar em lugares com muitas pessoas, né? Cuide da sua saúde, né? É só uma questão de tempo. E vamos ficar firmes, pessoal, nesse propósito, já que agora estamos, né? A gente não está tendo aula, né? As aulas foram suspensas, vocês têm um pouquinho mais de tempo. Lembre-se de buscar a Deus, né? Aproveite esse tempinho que você tem para poder descansar também. Busque ao Senhor, né? Lembre de ler a palavra do Senhor, de orar ao Senhor, né? Porque em tudo devemos dar graças ao Senhor e que esse tempo possa servir para nos aproximarmos mais de Deus também, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.